estou mais sozinha, então os vídeos nunca serão, quer dizer, nunca será somente eu, mas agora seremos nós duas, não estou mais sozinha. O cenário está diferente, temos mais uma integrante na família, estou aqui com meu cappuccino, meu cafezinho, aqui já é depois do almoço já, né, tarde, quase, deve ser umas 2 horas da tarde já, e tô aqui pra gravar o vídeo do relato do meu parto. Eu ainda vou gravar ainda vários vídeos ainda falando da gravidez, alguns pontos que eu acho interessante falar, né, sobre preparo para gestação, como que funciona mais ou menos aqui na Alemanha, mas o vídeo de hoje mesmo é mais só para gravar o relato do parto, né, que foi aqui na Alemanha mesmo. A minha filha já tem quase 4 meses, gente, quase 4 meses, eu estou gravando em agosto, hoje é dia 19 de agosto, ainda quero postar este vídeo ainda em agosto, neste mês ainda, e assim, não vai ter nada de edição especial, porque primeiro a gente tem um bebê e é difícil, sem rede de apoio, né, a gente conseguir fazer um vídeo super elaborado, então vai ser um vídeo bem simples, caseiro, com pouca edição, é mais assim, contando as coisas mesmo, e quem sabe mais pra frente, assim, de pouquinho em pouquinho eu consigo fazer vlogs, mas assim, bem simples, nada com muita elaboração, com muita edição de vídeo, mostrando mesmo a realidade, né, como que eu faço meu maternar, e é isso. Bem, vamos lá então falar sobre o relato de parto. Depois de 4 meses que eu consegui me organizar aqui para fazer esse vídeo. Queria ter feito ele antes? Queria. Mas aconteceu várias coisas que, quem sabe talvez em outros vídeos eu aborde, né? Mas enfim, Deus sabe de tudo e o momento certo de gravar foi agora, quase 4 meses depois. Mas vamos lá. Eu não quero me delongar muito neste vídeo. Mas é assim, gente... minha filha nasceu este ano, de 2025, em maio, né? E foi muito bonito, porque maio aqui na Alemanha é primavera, então não tinha estação melhor para ela nascer. Agora já é agosto, estamos na alta estação do verão, tá bem quente. Eu gosto, não reclamo, agradeço a Deus. Porque eu amo, gente, calor, amo frio, amo calor, amo sol. E é uma coisa assim que... Quando a gente mora no Brasil, a gente não consegue imaginar, né? Como assim a pessoa gosta de calor? Mas é quando a gente muda para um país que faz frio, né? Igual que na Alemanha, são basicamente 8 meses de frio e 4 meses de calor. A gente começa a dar valor no calor, né? Então eu falo que às vezes a gente tem que perder para depois dar valor, né? Mas enfim, meu parto foi um parto normal, né? Ou seja, um parto vaginal e natural. Ou seja, sem nenhuma intervenção, sem nenhum remédio para dor e também nenhum instrumento utilizado ali para ajudar no parto. Como que foi? Aqui na Alemanha, gente, geralmente, assim, o parto, ele é normal. A não ser que a mulher tenha algum problema ou até mesmo uma própria resolução pessoal de que ela não consegue enfrentar um parto normal, então ela conversa com o médico e aí ela ganha um papelzinho lá para fazer um parto cesárea. Mas no geral, assim que você tá grávida aqui na Alemanha, dá para entender assim de certo modo que você quer um parto natural, quer dizer, perdão, um parto vaginal, um parto normal. E eu confesso que, assim, desde sempre, gente, sempre fui medrosa com relação ao parto. Eu sempre quis estar grávida, mas tinha medo, porque assim, independente da vez de parto, se fosse normal ou cesárea, eu tinha medo. Mas enfim, aí eu fiquei grávida, então já começou a tratar aí que, ou melhor, tudo encaminhou para que eu tivesse um parto normal. E aí, gente, eu comecei a ver vários vídeos no YouTube, né? Pra me preparar sobre parto normal e tal, e isso é uma coisa boa. Depois eu posso fazer um vídeo sobre como preparar para um parto normal. Escreve nos comentários se vocês se interessam, né? Pra eu detalhar pra vocês como que eu me preparei para o parto normal. E aí, gente, eu lembro que a gente escuta várias coisas, né? Primeiro filho demora mais. Nossa, a pessoa fala, não, o primeiro filho que eu tive foi um parto de 36 horas, 48 horas. Eu falei, misericórdia, gente, isso tudo. Não é possível, né? Ou senão o parto foi induzido. Uma coisa que eu não queria era que o parto fosse induzido. Eu queria que o parto começasse de forma espontânea. E aí, gente, eu lembro que um dia antes da minha filha nascer, quase falei o nome dela aqui, um dia antes da minha filha nascer, eu tive uma consulta com a médica. E aí ela, pois é, enfim, não tinha nenhuma contração, nada, mas ela falou que o colo do meu útero tava muito bom,
né? Porque quem não sabe, para quem quer fazer um parto ou tentar um parto normal, o colo do útero, ele tem um papel fundamental. Então, assim, ele tem que estar um colo preparado, um colo macio para um parto normal. E aí no dia seguinte, eu lembro direitinho, gente, no dia seguinte, era madrugada, umas 2, 3 da manhã, eu já não consegui mais dormir. Sabe, era uma sexta-feira, lembra direitinho, era uma sexta-feira, eu não consegui dormir. Eu virava de um lado, virava de outro, sentia muita dor. E aí eu pensei, eu acho que é a contração. Eu tava muito, assim, aguardando pela contração. E a minha filha nasceu 4 dias antes da data prevista do parto. E aí eu pensei, meu Deus do céu, é a hora. Eu acordei meu marido, e a gente começou a finalizar a nossa mala maternidade e a gente foi pro hospital, porque eu tava colocando um aplicativo, né, de contração e falava assim, vai pro hospital, vai pro hospital. E aí, gente, eram umas 4 horas da manhã, mais ou menos, acredito eu, a gente foi, pegou o carro e foi pro hospital. E aí, eu lembro que eu tinha uma playlist, eu criei uma playlist pro parto, e eu no carro comecei, né, coloquei os fones de ouvido e escutei essa playlist. Engraçado que até hoje, a minha filha, quando a gente vai andar de carro, ela chora assim, mas se a gente coloca essa playlist que eu fiz pro parto, ela fica quietinha na hora. É incrível. Toda vez que passa essa playlist, me faz lembrar desse dia, dessa sexta-feira de madrugada que a gente pegou o carro e tava assim, gente, uma coisa muito linda. Eu não sei como é que fala em português a transição assim meio que madrugada, mas antes da madrugada, assim, sabe, entre a noite e o dia. Nossa, lindo demais, gente. E eu sei a palavra em alemão. E aí, tava muito bonito, muito bonito. A transição, o céu foi um dia lindo, um dia ensolarado, um dia quente, lindo. E aí, a gente foi pro hospital, né? Chegou lá, gente, tudo aconteceu, né, como Deus quis, claro. A gente tinha já escolhido esse hospital, já tinha em mente esse hospital. E aqui na Alemanha, pelo menos no hospital que eu fui, não tinha como você marcar, agendar ali o seu... né, um quarto pra você pra ter o parto, porque o parto normal é um parto geralmente espontâneo e a gente nunca sabe o dia que o bebê vai nascer, então assim, não tem como você reservar um quarto pra você, né? Então é uma questão de sorte. Se você chegar lá e tiver um quarto disponível, o hospital, né, te aceita como paciente, senão vai ter que te transferir pra outro hospital. E aí chegamos lá, gente, nesse hospital que a gente escolheu. A recepção foi bem assim fria, eu achei fria. E aí eu fiquei lá, eles colocaram aquele negócio pra medir as contrações e tal, o coração do bebê. E no final, depois, veio uma enfermeira, né, e falou assim, você tá só com 1 centímetro de dilatação, mas eu não deixei me desmotivar. Eu já tava sentindo dor, pensei só 1 centímetro, mas tudo bem, pelo menos o meu colo já começou a dilatar, porque às vezes pode estar sentindo dor e o colo nem dilatar. Então eu tava feliz, pelo menos 1 centímetro, né? E aí me mandaram de volta pra casa, falando assim, porque a primeiro filho, demora mais, que não sei o quê. Falei, meu Deus, não tá, voltei pra casa. Gente, parece que quando eu voltei pra casa, o negócio piorou. Quando eu voltei pra casa, gente, igreja do céu, doeu demais, tava doendo demais as contrações, gente. Eu não sei explicar pra vocês como que é a dor de uma contração. Tem gente que fala que parece com uma dor renal, ou que às vezes a dor renal é até mais forte que uma dor de contração. Eu já tive uma dor renal, eu falo pra vocês, dor renal, gente, comparado com contração, é cócegas. É cócegas. Eu acredito que todas as mulheres prefeririam passar por uma dor renal do que uma dor de contração, porque a dor da contração é muito forte, gente. Assim, eu falo assim que quando a contração começava, gente, eu me sentia sendo crucificada com Cristo. Não me processo. Toda vez que a contração vinha, eu sentia assim, agora estão pregando os pregos nas minhas mãos, nos meus pés. Eu estava sendo crucificada. E quando a contração passava, eu era ressuscitada. Então, durante todo o momento de contração, eu fui crucificada e ressuscitada com Cristo várias vezes. Infinitas vezes, eu nem contei, gente. Mas eu fiz uma dieta específica pro parto normal. Eu estudei muito, cientificamente. Mas assim, essa dieta depois eu posso fazer um outro vídeo contando pra vocês de um professor aqui da Alemanha mesmo, que fez um estudo sobre como ter um parto normal, com poucas contrações, né, e mais ou menos ali perto da data prevista do parto, porque
Se passa demais da data prevista do parto, não é legal. E também, se demora demais, se a contração, são muitas contrações, o parto é longo, também não é normal. Não é legal e não é normal. Então eu pensei, vou estudar para eu ter um parto maravilhoso, de forma que venha pouca contração, pouca dor. Menos tempo de dor. E aí foi exatamente isso, gente. Muita gente falou que para ser um primeiro filho, o meu parto foi relativamente rápido. Porque minha filha nasceu 3, 4 horas da tarde. Então, assim, foi bem rápido. Por quê? Eu fiz essa dieta, mas voltando ao assunto. E aí, gente, as contrações foram acontecendo e cheguei em casa. Eu tava, assim, sem noção do tempo, do espaço. Gente, eu lembro que eu só pensava, gente, eu vou morrer, eu não aguento mais. E aí eu falava, eu tinha muito medo de uma cesárea. Mas quando você experimenta a dor, gente, a contração, você fala, gente, eu acho que chegar no hospital eu vou pedir uma cesárea. Parece que os medos da gente se dissipam, gente, frente à dor que é a contração. E aí, aqui na Alemanha a gente tem a nossa enfermeira, né? Que ela entra em contato com você, ela visita você depois que você também tem um parto, até o bebê completar 1 ano, ou até mais de 1 ano se você continuar amamentando. Enfim, e aí ela entrava em contato com a gente, meu marido lá escrevendo, olha, minha mãe tá quase morrendo aqui, tô morrendo de dor. E ela, não, vai pro chuveiro, vai pra banheira. Aí eu fui pra banheira, né, uma aguinha ali morna, diz que relaxa. Gente, eu lembro que eu entrei naquela banheira, eu não sei, eu fiz minha lista de desejo pro parto. Eu tenho que procurar. Mas, acho que eu sei onde que tá, mas eu fiz uma lista do que eu gostaria. E uma coisa que eu escrevi foi que eu não queria chorar. E eu não chorei hora nenhuma, gente. Eu fui assim, mulher de Deus, corajosa, cabeça erguida. Eu não chorei. E aí eu só sei, gente, quando eu entrei na banheira, na água, parece que ali eu dilatei os 10 centímetros. Gente, foi a dor mais insuportável da minha vida. E eu só falava pro meu marido, diz que relaxa, não relaxa não. Eu tava bêbada de dor, gente, bêbada de dor. Não relaxa não, gente. Parece que pior, eu não consigo nem mexer nessa banheira. Eu não tava conseguindo mexer, porque ali parece que o processo acelerou. Eu dilatei assim os 10 centímetros que tinha que dilatar. Foi muito rápido. E aí de repente me deu vontade, gente, de fazer cocô. Eu queria fazer cocô e eu andava nessa sala aqui, gente, pra lá e pra cá. Eu andava pra lá e pra cá nessa sala. E eu falava assim, eu quero fazer cocô. E eu ia pro vaso, sentava, gente. Eu não via cocô. Eu falei, mas que estranho, eu tô aqui tentando fazer uma força pro cocô descer, o cocô não desce. E aí, gente, meu marido entrou em contato com a enfermeira e falou, tá com vontade de fazer um cocô. E ela, ops, tô chegando aí. E ela chegou aqui, gente. Quando ela chegou, e eu deitei no sofá aqui, ó. Aqui de casa aqui, gente. Inclusive, minha filha quase que nasceu aqui. Foi quase um parto. Eu quase tive um parto. Gente, alguém tava me ligando, mas depois eu ligo pra essa pessoa de volta. Deixa eu fazer meu relato de parto. Aí, gente, minha filha quase que nasceu aqui em casa. E foi muito rápido, tudo muito rápido, sério. E aí, no que essa minha enfermeira chega, eu deito no sofá, abro as pernas pra ela ver quanto tava dilatada. Gente, escorre um líquido. Eu falei, nossa, eu tô fazendo xixi. E não, era a bolsa. Era a bolsa que estourou. Mais outro ponto da minha lista de desejo do parto que foi realizada, que eu pedi pra Deus. Que eu só queria que minha bolsa estourasse antes do expulsivo. Porque é melhor. Né? Mas o ideal. É o ideal. Né? Tem menos dor e tal. Enfim, o parto progride melhor. E aí aconteceu exatamente na hora que eu já tava pra fazer o expulsivo e minha bolsa estoura. E aí ela falou, nossa, seu colo já tá dilatado, seu colo do útero já tá 10 centímetros dilatado e eu já tô vendo a cabecinha da sua bebê. E eu falei, meu Deus, ela vai nascer aqui mesmo. E aí ela pediu pro meu marido ligar pro carro de emergência, né? Pra ambulância, gente, eu não sei de nada, eu só sei o que me contaram, né? Porque eu tava assim, anestesiada de dor na igreja. Eu tava assim, auê de tudo. Eu tava na partolândia, eu só queria parir. E de repente chegaram 3 carros de emergência aqui na porta de casa, gente. E eles fizeram assim, arrumaram toda a minha sala de forma a fazer um espaço
pra o bebê nascer mesmo. Colocou uma lona ali, entendeu? E aí a gente começou a fazer o vai, faz força, pressiona, vai, 1, 2, 3, 4, vai. E eu berrando na igreja, eu berrei, gente, berrei. Porque a gente não grita, a gente berra. Parto normal a gente não grita, a gente berra. E nem é de dor, gente, porque eu não senti dor no expulsivo, tá? Porque era contração, misericórdia, como eu falei, eu fui crucificada. Mas na hora do expulsivo eu não sentia dor, eu só gritava, não era de dor, eu gritava pra fazer força. Parece que o grito me dava força, entendeu? E aí, gente, a bebê não vinha, ela descia, mas depois ela voltava, entendeu? A cabecinha descia, depois subia de volta. E aí a enfermeira falou assim, olha, ela tá precisando fazer ainda a última descida ali, ó. A última descida, o último nível. Mas há tempo de ir pro hospital. Gente, aí eles me levaram de ambulância, de carro, pro hospital. Meu marido não pôde ir comigo, porque aqui parece que não tem como ir acompanhante, gente, parece que é assim. Meu marido foi de carro atrás, o carro dele dirigindo atrás. Cheguei lá, gente, eu lembro direitinho, aquela porta que abre lá da ala obstétrica lá. E aí as enfermeiras já estavam me esperando lá já, preparou um quarto e vamos lá, vamos parir. Aquela posição tradicional sentada, né, deitada, quer dizer, aquela posição deitada. Eu falei, não quero essa posição, essa não facilita, tem que ser uma posição a favor da gravidade, essa eu não quero. Aí eu parei ajoelhada, gente, e fui fazendo a força. Gente, é uma coisa assim, eu não senti dor nenhuma. Muita gente fala assim, ai, nossa, a hora que a cabeça passa, é o ciclo de fogo, que não sei o que. Gente, pra mim não foi nada disso. Eu não sei se é porque eu não tive anestesia, passei pela dor das contrações, que quando chegou a hora de expulsar, pra mim foi tranquilo. Foi assim, não. Foi 10 de 10, gente. Teve dor nenhuma. E aí, gente, eu lembro que eu fui fazendo a força. E eu lembro, eu senti a cabecinha da minha bebê, né? Mas não doeu. E eu só sei, gente, que é uma força surreal. Naquele momento a gente descobre que a gente é mulher, viu? Que a gente tem uma força sobrenatural. Mas eu lembro, gente, que é uma força assim... Gente, misericórdia. Eu acho que nem aquelas pessoas bombadas, que pegam aqueles pesos na academia, não sabe o que é a dor de um parto. Normal, não. E eu só sei que é uma força que suga muito de você, demanda muita energia de você. Porque eu entendo que se a mulher ficar ali muito tempo fazendo a força pra expulsar ali, né? E ela não conseguir, o bebê não vir, vai cair para um parto de cesárea, de emergência, porque a gente não tem mais força. Realmente, assim, é muita força que tem que ser feita ali. E eu lembro que eu falei, na hora nenhuma eu pensava em desistir, eu tava lá insistindo, berrando. Em um momento eu falei assim, essa menina tem que nascer logo, porque se ela não nascer, eu tô sentindo as minhas forças se esvaindo. Eu não vou ter força mais de puxar, de pressionar, de expulsar. Gente, eu lembro que nesse momento, eu não desmaiei nenhum, eu tava consciente o tempo todo. Mas nesse momento eu fui arrebatada. Eu viajei. Sabe quando você faz uma viagem do tempo e do espaço, assim, numa velocidade da luz, uma dimensão bem escura? Eu viajei. Eu passei pelo universo em várias dimensões e de repente eu vi uma luz. Era uma viagem assim no escuro. E de repente eu vi uma luz. E ali estava Jesus. Jesus estava na cruz, com a coroa de espinhos, sangrando, crucificado. E ele olha para mim. E eu olho para ele. E ele me oferece a sua mão. E eu pego na mão de Jesus. Quando eu pego na mão de Jesus, uma força sobrenatural se apodera de mim. E foi a última força que eu fiz. E a minha filha nasceu. Lembro direitinho assim, ó, plástico, ela descendo todo aquele líquido amniótico, aquele sangue. Uma loucura, gente. Nunca vou me esquecer desse momento. E quando eu vi ela, né? Quando eu vi ela pela primeira vez, né? Que eu parei ajoelhada. Então, assim, as enfermeiras estavam atrás de mim. E eu tava assim, né? Então, elas falaram assim, vira. Aí eu virei, gente. Eu virei e vi minha filha pela primeira vez. A primeira coisa que eu olhei foi os olhos dela, né? Os olhos dela brilhando, assim. Lindo esse momento. Eu nunca me esqueço. E me deram ela naquele momento de ouro. E como meu parto foi bem tranquilo, né? Eu não tive nenhuma complicação na gestação, nada. Foi uma gestação perfeita, graças a Deus. O parto foi natural, né?
Eu não tive nenhuma complicação no parto. Meu bebê nasceu saudável, nasceu com nenhum problema, né? Com icterícia, com nada. Naquela nota de, acho que é Apgar, né? Ela foi 10 de 10. Ela nasceu super saudável, graças a Deus. E a enfermeira falou, né, que ela nasceu inclusive com uma volta, uma volta de cordão no pescoço. O cordão umbilical, mas ela assim, tranquila. E o líquido, ela viu, né, lá, porque a minha bolsa estourou, e o líquido amniótico estava transparente. Ou seja, ela não teve estresse. Porque se o líquido não fosse transparente, tivesse uma cor tipo marrom ou verde, significa que o bebê fez bosta, cocô. E aí é um sinal de que o bebê teve estresse durante o parto. E minha filha não. Foi tranquila, a gente, né, nós duas ali, um time, e deu tudo certo, graças a Deus. Fiquei tão feliz, gente, tão feliz naquele momento ali de ter ela. E eu falei, meu Deus, eu consegui. Eu consegui. E a lista que eu escrevi pro parto, gente, assim, os pontos que eu gostaria que Deus me desse graça, Deus atendeu a eles. Deus atendeu a eles. Somente um que ele não atendeu, né? O da laceração. Eu tive laceração de 2º grau, mas foi só desse lado aqui, ó, do lado esquerdo. Porque no lado direito não teve nenhuma costura, não, só do lado mais direito, do lado esquerdo, mas assim, gente, tranquilo. Aí depois vem a médica, ela costura ali, ela bota, como é que fala o negócio? Anestesia, costura. E foi a parte esquisita, porque você é anestesiada, mas você sente tipo, realmente a costura ali, gente, essa costura. E é um pouco desconfortável na hora de você sentar, entendeu? É um pouco desconfortável. E o medo depois, gente, pra ir no banheiro fazer um cocô, daqueles pontos abrir de novo. Mas é psicológico, os pontos não abrem, se os pontos são bem feitos, né? Mas foi tranquilo. Gente, o parto normal foi bem tranquilo. A recuperação, tudo. E é isso. Esse foi meu relato de parto. Eu queria que ele fosse bem mais curto. Olha, deu mais de 22 minutos. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem mais outras dúvidas em relação a parto, quiserem que eu especifique algum ponto da história que eu contei aqui, escreva nos comentários, tá bom? É isso pro vídeo de hoje, né, gente? Como mãe, a gente tem que ser rápido, aproveitar o momento que o bebê dorme pra gente gravar um vídeo. E eu vou encerrar por aqui, porque já foi boazinha o suficiente pra deixar a mamãe gravar o vídeo. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tenho vários assuntos para tratar com vocês. Porque depois que eu virei mãe, assim, muitas coisas aconteceram, muitas reflexões. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, seu joinha, deixe o seu comentário, se inscreva no canal se você não é inscrito, para acompanhar essa nova fase da minha vida, né, como mãe. E é isso, gente. Um beijo, fico com Deus.